A paz de meus irmãos, Deus abençoe novamente. Vamos para a nossa segunda parte aqui da nossa aula, tá certo? Houve uma interrupção, mas já voltamos. A nossa segunda parte desse vídeo, estamos ainda na lição 11, cultivando a convicção cristã. Segundo tópico, retidão nas ações. Vamos ler aqui. Veja só. Desse modo a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. Deixar o furto e ser honesto. Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Então veja só, na primeira parte do vídeo falamos sobre a convicção espiritual. Estamos falando agora sobre convicção moral. E a convicção moral, a primeira parte, é a retidão nas ações. Então, para ser convicto moralmente na palavra de Deus, as minhas ações, a minha vida, os meus caminhos têm que ser retos, têm que ser puros, limpos. E a Bíblia, ela nos ensina algo muito lindo nesses versículos que acabamos de ler. Ela nos ensina não somente não fazer o mal, mas não omitir o bem. Não somente a deixar o mal de lado, mas fazer o certo. Há uma frase muito linda que diz: o que nos preocupa não é o barulho dos ímpios, mas o silêncio dos justos. E isso é muito sério, não é verdade? Então, temos que entender isto, ok? Não somente a nossa convicção moral, ela começa na retidão das nossas ações, quando repudiamos o mal e fazemos o bem. O que mais? Reputação ilibada. Quando o homem assim faz, a reputação dele é ilibada. A conclusão é clara. Os que expiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja glória na igreja e em Cristo para sempre. Então veja só, o homem que procura o sucesso loucamente, a fama e o poder, ele se corrompe para alcançar. Mas o homem que tem retidão nas suas ações e reputação ilibada, o que é isso? Ele sabe que ele não vai corromper os seus caminhos para alcançar o que ele deseja, não. Deus irá levá-lo até onde Deus quer que ele esteja. E o nome do Senhor será glorificado na igreja e em todo o mundo. Quer ter convicção moral diante de Deus e dos homens? Observa a retidão das suas ações e a tua reputação se não está sendo corroída. O que mais? Vida irrepreensível. O objetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Então, quando o homem tem convicção moral, retidão nas ações, reputação ilibada, o que acontece? Ele não é censurado. Jesus, quando estava diante do sinédrio, ele respondeu ao sumo sacerdote e um dos servos veio e agrediu, bateu no Senhor Jesus. Jesus olhou para ele e falou: se eu errei, testifique. Mas se eu falei a verdade, por que me bates? Oh, meus irmãos. Jesus foi machucado, tentaram censurar Jesus, mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque ele era convicto. Ele é a fonte da convicção da nossa fé. Não tem como derrubá-lo. Não, de forma nenhuma. E ele deu essa grande resposta e tão dolorosa resposta. Ok? Então, o homem que tem convicção moral não pode ser censurado. Não censuram. Ainda que tentem combater contra ele, tentem lutar contra ele, não conseguem porque as suas ações são justas. O nosso terceiro e último tópico. Convicção social. O bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Então, a nossa convicção da nossa fé, ela passa pela convicção social, entendendo que nós, como igreja, estamos convictos espiritualmente cheios do Espírito Santo. As nossas ações são retas diante de Deus, mas elas
produz uma transformação social. Produz. Alcançando os seres humanos nas suas necessidades espirituais e terrenas. Problemas sociais de sua época resultam do pecado, tais como inversão de valores, violências, injustiças. Assim, o mal social tem origem no pecado. Então, quando temos convicção que o mal que nos rodeia a sua fonte vem do pecado. As injustiças, eu falei no começo da outra aula sobre a injustiça que fizeram com o evangelista da igreja de um pastor muito conhecido. Dizendo que ele foi preconceituoso, ele estava pregando a palavra. A libertação, a transformação, inversão de valores. Culturas, religiões, que com seu misticismo, com as suas obras ocultas, oram, rezam, fazem sacrifícios, fazem qualquer coisa, fazem rituais para destruir os homens, para machucar, para amaldiçoar. E quando pregamos contra isso, somos terrivelmente constrangidos e combatidos. Então, nessa sociedade, há uma inversão de valores, vinda do pecado, com a mente de Satanás, manipulando esses homens. E nós, como igreja, temos que ter a convicção também social, dizendo, a fé que eu acredito, ela vai transformar essa sociedade. Vai transformar e arrancar esse espírito maligno babilônico da vida desses homens. Temos que ser convictos. E o nosso último subtópico, dedicação altruísta. O apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, vocês sabem da nossa fadiga trabalhando dia e noite para não vos ser pesados. Porque nós ensinamos, exortamos, cuidamos de vocês como mães que cuidam de filhos e pais que cuidam de filhos. A convicção social em cuidar das pessoas está em cuidar, amar, sem esperar nada em troca. A recompensa que nos vem, que nós temos que ser convictos aquele que tem fé e que se aproxima de Deus tem que crer nele e saber que ele dá galardão àqueles que o buscam. Essa é a nossa recompensa. Então, irmãos, chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Nós vamos para a conclusão, para a leitura da conclusão, mas o resumo temos que entender, temos que cultivar a nossa convicção, a certeza da nossa fé, a convicção espiritual, cuidar, tratar, zelar urgentemente. Porque não há outro modo a não ser convicção espiritual pelo Espírito Santo e o seu poder nos direcionando. Convicção moral nos transformando e mudando nossas atitudes e nosso viver. E uma convicção social mudando aqueles que nos cercam. Se não tivermos essas convicções que formam a convicção da nossa fé, não durará muito, muitos cairão, muitos infelizmente voltarão na fé. Mas a nossa fé permanece de pé, porque ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante seu ministério. Não obstante, ele nos deixou exemplos de intensa convicção da nossa eleição em Cristo. Destaca-se a sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito Santo. A sua convicção moral, como reflexo do temor a Deus. E a sua convicção social, demonstrada pela abnegação em servir. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Estes 2 vídeos formam mais um capítulo ou mais uma lição bíblica da nossa EBD, Lições Bíblicas. Deus abençoe. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e sempre estar aqui conosco nas lições e nos vídeos, no nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe, a graça esteja conosco, a comunhão e a misericórdia de Deus pelo Espírito Santo e a bondade nos acompanhe sempre para a honra e glória do Senhor Jesus.
Deus abençoe.